Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Aqui é Pastor Marcos Aurélio e vamos a mais um vídeo explicativo no nosso canal. Mas antes de darmos continuidade, eu quero te pedir para que se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe o seu like e se houver alguma dúvida sobre aquilo que estamos trazendo à tona nos vídeos, é só deixar uma pergunta que nós responderemos assim que possível. E a nossa meditação hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 19 e o versículo 17. Você que está com a sua Bíblia, abra e vamos fazer a leitura juntos. Diz assim o texto: E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja bem a resposta de Jesus, a resposta de Yeshua à pergunta do jovem rico: o que faço eu para entrar na vida? Yeshua poderia dizer qualquer coisa: basta estar debaixo da graça, basta me seguir e está tudo certo. Mas entenda o contexto dessa história. Nós estamos falando de pessoas que viviam entre os judeus. Na realidade, eles são judeus, tanto o jovem rico quanto Jesus. Então nós estamos falando de um contexto judaico. E o jovem rico pergunta ao mestre Yeshua o que ele deve fazer para entrar na vida. E esse texto está dizendo sobre vida eterna. A resposta de Yeshua é: conhece os mandamentos? Se queres entrar na vida, observe os mandamentos. E no versículo seguinte ele cita quais são esses mandamentos. Vamos ler? Versículo 18. E disse ele: quais? E disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só os mandamentos que Jesus cita para esse jovem como um método, um caminho a se seguir para entrar na vida. O que Yeshua diz a esse jovem é basicamente que o comportamento dele, a vida dele, para entrar na vida, para entrar na eternidade, deveria ser baseada nos mandamentos do Eterno. Quando nós falamos sobre esses mandamentos, muitas pessoas não compreendem corretamente por causa de uma falácia que existe na maioria das congregações protestantes, de que os mandamentos de Deus foram abolidos. Veja que aqui, se nós formos confrontar o que é dito aí fora com as palavras de Jesus, há uma contradição. Alguns dizem: os mandamentos foram abolidos. E aqui no texto, Jesus coloca os mandamentos como um método, como um caminho para entrar na vida. Ou seja, a vida desse jovem deveria ser baseada em obediência aos mandamentos. Esta questão de salvação e obras é muito mal explicada, existe um equívoco muito grande em relação a tudo isso. Nós não vamos falar disso nesse vídeo, vamos falar no vídeo à frente, mas é importante entender que se as obras não salvam, precisa tomar cuidado, porque elas condenam. Então, as obras não salvam, mas as obras condenam. Tem alguma coisa estranha aí que precisa ser muito bem explicado e nós vamos explicar no nosso próximo vídeo. Agora, em relação a tudo isso aqui, fica claro que Jesus aponta os mandamentos de Deus como uma filosofia de vida para aquele que deseja
entrar na vida eterna, uma vida baseada em obediência aos mandamentos de Deus. Eu gostaria de ler ainda com você em João capítulo 14, Evangelho de João, acompanhe comigo. Evangelho de João capítulo 14 e o versículo é o versículo 15. Evangelho de João, não é carta, é Evangelho, capítulo 14, versículo 15. Olha só. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqui o Senhor está colocando os mandamentos como uma prova de amor a Ele. Ou seja, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, guardar os mandamentos é uma prova de amor. Alguns, para sair um pouco fora do assunto, para desconversar, diz que Yeshua está se referindo aos 2 grandes mandamentos, que nós já citamos em vídeos anteriores. Se ainda não assistiu, entra lá no nosso canal e assista ao vídeo em que explicamos sobre esses 2 grandes mandamentos de maneira muito clara. Então, o grande primeiro mandamento é amar o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Então esses mandamentos não são mandamentos novos, são apenas uma citação da Torá em Deuteronômio e Levítico, como explicamos no vídeo que está no nosso canal. Então as pessoas usam o fato de torcer as Escrituras para sair da realidade do que a Escritura nos ensina. Então, quando está falando aqui sobre os mandamentos, Jesus ele cita os mandamentos. Fala sobre honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não falarás falso testemunho, não cobiçarás, enfim. Nós vamos ver onde é que está escrito esses mandamentos. Daqui a pouco nós vamos ver. Mas aqui no versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho de João deixa muito claro: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tem coisa mais clara que isso? Guardar o mandamento ou os mandamentos é uma prova que nós damos a Jesus, ao eterno Criador, de que nós o amamos. Quando nós vamos um pouquinho mais para frente, no versículo 21, diz assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei, disse Jesus, e me manifestarei a ele. É isso que está no versículo 21. Olha que interessante isso. Então, guardar os mandamentos, segundo o que Jesus está dizendo aqui no versículo 21, também é uma prova de que nós o amamos. Aí nós fazemos uma pergunta ao inverso. E se eu não guardo os mandamentos? Eu provo? Eu tenho como provar a Jesus que eu o amo? Todo filho que ama o seu pai, ele obedece. E obedece ao quê? Aos seus mandamentos, às suas ordenanças, né? Então ele diz aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, dizer que Jesus está se referindo somente aos 2 grandes mandamentos, quando na realidade está citando a Torá, não é justificativa para dizer que Yeshua aboliu os mandamentos. A gente está lendo exatamente textos que dizem o contrário a essa tese, que é no mínimo muito escandalosa no que diz respeito ao contexto das Escrituras Sagradas. Quando nós avançamos aqui do capítulo 14 para o capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 10, diz assim, ó, acompanhe comigo na sua Bíblia, João, capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu guardo os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha só, mais uma vez,
Jesus coloca os mandamentos de Deus, a observação dos mandamentos de Deus, como uma prova de amor por aqueles que os observa, os obedece. Então isso está muito claro aqui. Ele mesmo diz que observou, guardou os mandamentos do Pai e por esse motivo ele permanece no amor do Pai. Agora, pastor, onde é que estão esses mandamentos? Onde é que estão os mandamentos? A nossa referência é Mateus capítulo 19, versículo 17, 18 e 19, onde ele cita lá os mandamentos. Onde estão esses mandamentos? Está lá em Êxodo 20. Vamos dar uma olhada? Êxodo, Evangelho, ou melhor, livro de Êxodo. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Olha só aqui os mandamentos. Vamos lá? Os mandamentos que Jesus cita na pergunta do jovem rico está registrado em Êxodo 20. São 10 mandamentos. Jesus cita a segunda pedra dos 10 mandamentos, ou seja, foram divididos em duas pedras, duas tábuas de pedra, 4 na primeira tábua, 6 na segunda tábua. Jesus ele cita os 6, ou seja, a segunda tábua. Mas a gente precisa entender que os mandamentos são no total 10, é uma lei, chamada de a lei dos 10 mandamentos, registrada em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Então vamos ler aqui os 10 mandamentos, onde estão os mandamentos que Jesus citou ao jovem rico como um caminho, uma filosofia de vida para entrar no reino. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então nós citamos aqui 4 mandamentos. Esses 4 mandamentos estão registrados na primeira tábua dos 10 mandamentos. E agora nós vamos citar os últimos 6 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. E não cobiçarás. Esses são os 6 últimos mandamentos registrados na segunda pedra, segunda tábua de pedra, entregues a Moisés no Monte Sinai. De todos esses mandamentos aqui citados, as pessoas não ficam muito à vontade, vamos dizer assim, apenas com o 4º mandamento desta lei. Veja que todos os outros, as pessoas não fazem muita resistência a eles. Mas quando é citado o 4º mandamento desta lei, que fala exatamente sobre a observação do mandamento do sábado, aí o negócio fica complicado. Porque as pessoas resistem demais dizendo que esse mandamento foi apenas para a nação judaica. Quando na realidade os 10 mandamentos foram dados para todo aquele que se aproxima de Deus. Para todo aquele que se aproxima de Adonai Todo-Poderoso e de seu filho Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus, o nosso Messias. Então o mandamento do sábado faz parte dessa lei. Veja bem que quando nós lemos aqui em Êxodo 20, por exemplo, o versículo 8, que fala diretamente sobre o mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse é o único mandamento dos 10 que traz aí uma espécie de advertência, um lembrete. Lembre-te, ou seja, não se esqueça de santificar o dia do sábado. Você não vai ver essa advertência em nenhum outro dos mandamentos.
Você não vai ouvir aqui ou ler aqui: lembra-te de honrar teu pai e tua mãe, lembra-te de não adulterar. Não, somente no 4º mandamento há esse lembrete. E aqui diz mais: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Versículo 11 responde: por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Dos 7 dias criados pelo Eterno, ele diferenciou um dos demais, que é o 7º dia da semana, um dia de descanso determinado pelo Eterno. Então, assim como nós devemos observar os outros mandamentos, o sábado não é diferente. Eu só não entendo o motivo da resistência pela maioria dos chamados protestantes. Veja que se o sábado foi dado para os judeus, então não adulterar também foi dado para os judeus. Esses mandamentos foram entregues, registrados numa tábua, em tábuas de pedra, entregues a Moisés. Então eu tenho que dizer, dentro dessa premissa, dentro desse raciocínio, que não matar, o mandamento de não matar foi dado apenas para os judeus. Não furtar foi apenas dado para os judeus. Não, isso foi dado para todo mundo, só o sábado que não. Isso não é coerente e isso não está de acordo com o contexto das Escrituras Sagradas e para a vida daquele que se aproxima de Jesus e quer verdadeiramente viver em seu reino eterno. Olha, só para a gente quebrar um pouco essa falácia, né, desfazer um pouco essa falácia, eu queria te levar em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Gênesis capítulo 2 e versículo 3. Vamos lá? Pegue aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2 e versículo 3. Vamos lá? Diz assim: e abençoou o Eterno o 7º dia e o santificou. Por quê? Porque nele descansou de toda a obra que o Eterno criara e fizera. Aí a pergunta que eu faço para você diante da leitura é: os judeus já estavam aqui? Já existia nação judaica aqui? Já existia povo hebreu aqui? É claro que não. Então, os mandamentos do Eterno, eles existem desde a criação. Tanto que quando Caim matou Abel, ali já foi caracterizado um homicídio. E Caim foi punido por isso. Se não houvesse lei ali, se não houvesse mandamento ali, Caim não seria punido pelo que cometeu. Então, embora as tábuas de pedra foram entregues a Moisés no Monte Sinai, os mandamentos já existiam. E era passado de pai para filho, de geração em geração. Então o mandamento do sábado é um mandamento universal, porque foi criado na criação. Foi criado na criação. E todo aquele que se aproxima do Eterno, assim como os outros mandamentos, de não ter outros deuses, de não fazer imagem de escultura, de não pronunciar o nome do Eterno em vão, também precisa ser coerente ao texto das Escrituras Sagradas e observar também o mandamento do sábado. E eu acho que nem é uma divisão tão justa, porque ele diz: vocês têm 6 dias para fazer o que vocês quiserem, mas o sábado é meu, então no sábado eu não quero que ninguém trabalhe. Então eu acho que não é muito sacrifício, né? Mas as pessoas às vezes se comportam com o Eterno de maneira muito egoísta. Elas, além de trabalharem durante a semana, de fazerem tudo que precisam fazer em 6 dias, ainda querem o sábado do Senhor, ainda querem o sábado do Eterno. Então, a obediência a esses mandamentos, segundo o que Jesus, segundo o que Yeshua disse ao jovem rico, é um caminho a ser seguido para que nós possamos adentrar a vida eterna. A obediência nos aproxima do Eterno Criador. E para terminar com o nosso raciocínio de hoje, eu gostaria de ler com você apenas Hebreus capítulo 5 e versículo 9. Hebreus, abra comigo a sua Bíblia.
em Hebreus capítulo 5 e o versículo é o versículo 9. Só para nós entendermos a relação de obediência com a vida eterna, salvação. Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz assim, falando a respeito de Yeshua: e sendo ele, Yeshua, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha só, a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, se você de repente é daqueles que acredita que salvação não tem nada a ver com obras, precisa tomar muito cuidado, porque se as obras não salvam, elas condenam. Porque a Bíblia nos relata que o Eterno vai trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Então que as nossas obras estejam em coerência com os escritos bíblicos, de acordo com os mandamentos de Deus, com os mandamentos do Eterno Criador. E nós vamos ficando por aqui. Mas não deixe de fazer o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo, na próxima semana. Shalom!